Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Vamos mais um estudo da fé católica, né? Ministro da nova aliança. Quem são os ministros aptos para a nova aliança? Porque sabemos que a velha aliança, se pegar em Hebreus 8, 13, já está fadada a desaparecer. Quem era ministro da velha aliança? Você vê ali o pastoreio de Moisés, você vê os israelitas, você vê os sacerdotes, você vê os juízes e etc. Olha só. Hebreus 8, 13. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada e precedente. Ora, o que é antiquada é envelhecida, está certamente fadada a desaparecer. Então, a velha aliança são apenas sombras da nova aliança. Quem são os ministros aptos, escolhidos, capacitados para a nova aliança? Você pega em Atos dos Apóstolos, 1, versículo 2, desde o princípio, até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções, os apóstolos que escolheu, foi arrebatado ao céu. Ó. Instruções através do Espírito Santo aos seus apóstolos. Olha só, percebe que Cristo não fazia nada por si próprio, não fazia nada sozinho? Olha só, o Espírito Santo. Olha só, desde o princípio, ó. Princípio é o começo, até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolhera, foi arrebatado ao céu. Olha só que interessante. Por quê? Aos apóstolos. Porque os apóstolos que são os escolhidos. Vocês vê aqui em Mateus 10, o Marcos 3, Lucas 6, a Mateus 10, do 1 ao 2, ó, até o 4. Ó. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiram o poder de expulsar o espírito imundo e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu e Mateus. O publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Caneu e Judas Iscariote, que foi o traidor. Olha só. Aqui você vê um cursinho não, 120 pessoas reunidas ali, tendo por pastoreio, João 1, do 21 ao 15 a 17, que é Pedro. Aqui, ó, 15, Atos Apóstolos 1, 15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus discípulos, na Assembleia reunida, que costumavam 120 pessoas, e disse, ó, para eleger outra pessoa que teve para ter parte nesse ministério apostolado, Caim e Matias, ó. Por quê? Tem que estar desde o começo para ser incorporado apóstolo, para ser mais um apóstolo. A culpa esse cargo apostolado no lugar de Judas que extraviou. Caim e Matias, ó. Olha só que interessante. Por quê? Os apóstolos, se pegar em 1 Coríntios, segundo Coríntios 3, bem claro, ó. A escritura. Segundo Coríntios 3, 6, ó. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó. Olha só, percebeu que é o Espírito Santo que fala e usa os escolhidos, os eleitos da nova aliança. Quem faz os ministros da nova aliança ser infalível? Para pregar a mensagem, para a igreja ser coluna, sustentáculo da verdade. Efésios 3, admira e estabelecer a consciência pela igreja, por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, capacitar aliados após 2, desce o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, desce ali sobre os 12, já Matias já se tornou 12, e eles começam a pregar. Eles recebem a revelação e o pastoreio, e esse Espírito Santo que vão usar a boca deles para pregar. João, ó, 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu
eu vos anunciará as coisas que virão. Olha só. O que? Ó, quando vier o Paráclito. Aonde veio o Paráclito? Atos Apóstolos 2. Sobre quem? Sobre os apóstolos, os que foi enviado, que foi escolhido, que são eleitos, que são os ministros da nova e eterna aliança. Simples entender isso. A Bíblia fala que os apóstolos, então, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E profeta, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste essa igreja. Que Espírito Santo? Que desceu em Atos Apóstolos 2. Foi confiado a nova aliança. E quem são os sucessores dessa? Vai continuar o fundamento dos apóstolos. Por isso que a 2 Tessalonicenses 3:15, ó. 2 3:15, Paulo deixa uma coisa muito interessante que os protestantes rejeitam. Olha só. Tessalonicenses, já vou usar o catecismo daqui a pouco, que é muito interessante também, ó. 3:15, ó. 2 Tessalonicenses 2:15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento, ó. Falando para quem? Quem são ministros dessa igreja. Ficai firme no ensinamento da igreja. No ensinamento dos ministros que é apto para a nova aliança, inspirado e usado pelo Espírito Santo. Ensinamento que de nós aprendestes. Olha só, cara. Seja por palavras, seja por carta nossa. Que interessante. Simples. Quem são os sucessores desses ministros? Você pega aqui em 85. Ó como o catecismo ensina a gente entender a escritura. Entender quem são os ministros da nova aliança. Pessoas que fundam igreja não são ministros da nova aliança. Essas igrejas, essas denominações A, B, C, D, não são aptos ministros da nova aliança. São ministros que se auto-enviaram. E usa a escritura. Claro, tem a mídia, hoje em dia, ficou fácil, né? Aqui, ó. Catecismo 85, ó. O magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério. Que magistério? Atos Apóstolos 2, que se torna pública ali pela revelação do Espírito Santo. E quem são os ministros da nova aliança? Quem foi cheio do Espírito Santo? Os apóstolos. Certo? O magistério é a coluna sustentável de verdade. A festa da divina universidade hebreia será conhecido pela igreja. Igreja que é? O magistério. Que está os ministros apto da nova aliança. Por que apto? Por causa do Espírito Santo. Olha só. Vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Ó. Isto foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Então, meu irmão, se você for prestar atenção aqui, ó, meditar, ó, 85, 86, 87, 88, 89, todinho aqui você vai entender, cara. Ó, o 77, ó. Para que o evangelho sempre, ó, continuado na sucessão apostólica. Quem são esses ministros da nova aliança? Os apóstolos. Quem são os sucessores dos ministros da nova aliança? Para manter a integridade através da tradição, segundo Tessalonicenses 3:15. Os padres, os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, Papa Francisco, que é o bispo universal, o ministro universal que Cristo escolheu, João 21:15-17. Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Não ministro que se auto-se-envia e auto-funda a igreja. Não. A nova aliança foi confiado, o magistério foi confiado, a doutrina dos apóstolos 42 aos apóstolos. Ó, para que o evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na igreja. A força tá ruimzinha aqui, né? Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos e ele transmitiram seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, espécie de modo essencial, nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos.
Então, meu irmão, o que você vê aí, esses pastorzinhos daí da praça de Itaquá, o Glória, esses pastores que ficam gritando carnudo, eles não são ministros aptos da nova aliança. São ministros que se auto-enviaram. Como os falsos profetas, que se auto-enviam e vão pregar Jesus diferente. Ou segundo Coríntios 4, Jesus diferente. Sem o magistério, sem a doutrina dos novos ministros da nova aliança, e vai pregar o que eles querem, cara. Por quê? Cristo, ele deixou uma só igreja. A tradição, olha só, doutrina, muito diferente do que você vê aí hoje em dia. Porque Cristo, ele fundou uma igreja, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, diferente igreja. Sobre essa pedra, sobre ti, Pedro, é uma só igreja, una, que vai estar as colunas, que vai sustentar a verdade, como a pregação, por ação, unção do Espírito Santo. Por isso que a pregação de Pedro, de Paulo, de Tiago, ali, quando vê o Paráclito, é infalível. Porque é unção, noção, inspiração do Espírito Santo. Porque eles não estão falando por si próprio, mas o Espírito Santo falando sobre a vida deles. E ainda mais, revelação de Cristo. Ó, como Cristo revela aqui a Paulo, lá dos Apóstolos 23, 11, ó. Ó que Cristo, ó, Paulo, ele se tornou mais um ministro apto da nova aliança, porque ele rejeitou tudo que ele aprendeu no judaísmo ali, chamou tudo de esterco, os Filipenses 3, 8, e abraçou a fé. Que fé? Dos apóstolos. Que doutrina? Dos apóstolos. Você pegar aqui, ó, 23, Atos Apóstolos 23, 11, ó. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor. Ele disse, coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que dê em Roma, ó. Olha só, cara. Cristo apareceu para Paulo e falou, ó, na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor. Ele disse, ó, quem? Senhor Jesus Cristo. Coragem, dá esse testemunho de mim em Jerusalém, agora vai dar em Roma. Onde que ele vai ser martirizado ali, que vai ajudar Pedro a edificar a sede que é hoje lá, Roma. Olha só que interessante. E Paulo estava pregando ali, pegou em Jerusalém, agora vai lá e pregar em Roma por ação, unção do Espírito Santo, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus. Olha só que interessante. Atos 5, 16, ó. 15, ó. De maneira que traziam os doentes para as ruas, punham-nos em leitos e hamacas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também, ó, a sombra. Lucas 35. A sombra do Altíssimo cobriu Nossa Senhora com sua sombra. Presença do Deus vivo sobre a vida do pastor. É uma igreja sobrenatural. Não é essa igrejinha humana, fundamento de homens, doutrinas de homens, campanha, propósito, voto, etc. Não, cara. Muito diferente. Salve Maria, sou missionário, Sérgio Roberto.